Uma das fabricantes de ônibus mais icônicas do Brasil. Quem nunca ouviu falar da Tanco, clássica montadora dos anos 90, pioneira na produção de ônibus de 2 andares. Que fim levou a empresa? Descubra hoje no Próxima Parada Repórter, que já está no ar e conta com a sua participação. A história da Tanco começa em São Paulo, no ano de 1985. A trajetória da fabricante foi curta, porém muito marcante. A empresa foi fundada por Antônio Tamer Barros, empresário que já tinha uma trajetória no mundo dos negócios. Antônio, naquela época, já havia trabalhado com empresas de segurança e no ramo frigorífico. Quando surgiu, a Tanco tinha como missão administrar a massa falida da extinta Condor, tradicional fabricante de ônibus dos anos 80. É importante lembrar que a Condor substituiu anos antes uma outra fabricante que também chegou ao fim, a Ciferal Paulista. A Tanco em si é uma sucessora de uma empresa que havia falido, que por sua vez sucedeu outra empresa que havia encerrado suas atividades. É uma sucessão de empresas. A Ciferal, em 1978, criou em São Paulo uma subsidiária, chamada de Ciferal Paulista. Aconteceu em 1981 uma ruptura de sociedade, e o nome Ciferal foi impedido de ser usado pela unidade de São Paulo. Sendo assim, surgiu a Condor, que durou cerca de 4 anos e encerrou suas atividades em 1985 por problemas financeiros. É nesse momento que surge a Tanco, que havia adquirido a massa falida. Em seu plano original, a Tanco tinha apenas o plano de arrendar a Condor, pelo tempo mínimo de 6 meses. Com a nova empresa no comando, a produção de ônibus começou a aumentar, e as dívidas foram rapidamente sanadas. Em pouco tempo, a Tanco assumiu de forma definitiva todas as operações da Condor. Uma curiosidade bem bacana. O nome Tanco é a junção de Tamer, sobrenome do seu Antônio, e comércio de ônibus. Olha só que bacana. Desde o início, a história da Tanco se mostrou tumultuada. A fabricante começou suas atividades oferecendo produtos baratos e econômicos, com preço muito abaixo do mercado, sendo acusada, inclusive, de praticar agressivas políticas de conquista de mercado, envolvendo a adoção de preços artificiais, superfaturamento, tráfico de influência e intermediação política para obter facilidades. As primeiras carrocerias montadas foram do modelo urbano padrão Falcão e do modelo rodoviário Pegasus. Os dois modelos tiveram êxito nas vendas e conseguiram bons números no mercado nacional de ônibus. Para uma fabricante que estava apenas começando no mercado, era um início próspero. Recebendo melhorias na área administrativa, a Tanco fez mudanças na linha de montagem, oferecendo produtos bons, resistentes e com preço abaixo de mercado. Toda a linha de montagem da Condor foi reaproveitada, e a Tanco já pensava grande, sonhando em conquistar os grandes frotistas do país, principalmente do ramo de urbanos. E olha, conseguiu. Várias empresas de grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, compraram modelos da Tanco. O Grupo Áurea, atual Grupo Comport, da família Constantino, chegou na época a ter unidades do modelo padrão Águia, naquele tempo, o mais novo lançamento da Tanco, em suas operações aqui no Paraná. O padrão Águia utilizava a mesma base do padrão Falcão, com apenas leves mudanças. Enquanto a Tanco visava grandes empresas do setor de urbanos, no setor rodoviário, o foco era o turismo e linhas de curtas distâncias. Para isso, 2 modelos foram lançados, entre eles o TH260E e o TH260R.
Apesar de investimentos na linha rodoviária, o sucesso da Tanco foi no setor de urbanos, com a produção crescendo incríveis 370% em apenas um ano. Para ter um espaço maior para a fabricação de suas carrocerias, a fábrica foi transferida para Caieiras e posteriormente para Guarulhos, ambas na Grande São Paulo. A Tanco ganhou destaque e popularidade no ano de 1987. Com a produção em alta, foi lançado na época o Tanco Oda, conhecido também como Tanco ODA, popularmente chamado de Fofão, o primeiro ônibus urbano de 2 andares do Brasil. Inspirado nos ônibus urbanos de Londres, lá da Inglaterra, o modelo foi pensado para o sistema urbano de São Paulo. Era um pedido especial do prefeito Jânio Quadros. Chamados pelo prefeito de dose dupla, o Fofão rapidamente ganhou as ruas da capital paulista. Todo mundo parava para ver aquele ônibus passando. Porém, infelizmente, o modelo esbarrou na infraestrutura da cidade. O Fofão tinha problemas para trafegar nas vias do município, onde as árvores não eram podadas o suficiente e os fios de energia dos postes não eram tão altos. Com esses problemas, o Fofão deixou as ruas de São Paulo. Apesar de tudo, o modelo acabou caindo nas graças da mídia e da população, sendo lembrado com muito carinho por todos daquela época. Foi uma encomenda especial da CMTC, que sem dúvidas foi um marco na história do transporte em nosso país. No ano seguinte, em 1988, a Tanco mais uma vez se arriscou no segmento rodoviário, sendo novamente ousada e diversificada, lançando o modelo Gemini, considerado por muitos o primeiro ônibus rodoviário de 2 andares do Brasil. A história de pioneirismo da marca só crescia, mas, infelizmente, as vendas do Gemini foram baixíssimas. Atualmente, restam pouquíssimas unidades deste modelo. Os anos 90 foram anos de ouro para a Tanco. A empresa chegava na nova década com o modelo Scorpion, oferecendo um design inovador e moderno para a época, com um preço muito mais competitivo do que a concorrência. Com linhas simples e equilibradas, o Scorpion foi um enorme sucesso de vendas em todo o Brasil. Inclusive, foi o primeiro ônibus urbano do país a utilizar o chamado brake light na traseira, e tem hoje indispensável em qualquer coletivo de transporte. Surfando na onda de sucesso, a Tanco tentou mais uma vez um lançamento no segmento rodoviário. A fabricante trouxe ao mercado o modelo Taurus, em mais uma tentativa de conquistar o empresariado desse segmento, especialmente nas categorias de linhas curtas e de turismo. Que a Tanco fez naquela época foi a mudança de sua matéria-prima. A fabricante incorporou o aço em suas carrocerias, na época feitas exclusivamente de alumínio, tanto que o Scorpion passou a ter 2 versões, o TH3250 USA e o TH3250 USS. O A no final da sigla significa alumínio, o S significa steel, aço em inglês. O número 3250 era a altura em milímetros. Naquela época, a qualidade e a durabilidade dos modelos da Tanco estavam ligados ao alumínio usado na sua fabricação. Com a mudança de material, a qualidade caiu e, consequentemente, o número de clientes também. A mudança provocou uma queda brusca de qualidade
onde em pouco tempo as carrocerias apresentavam trincas nas colunas laterais e também no teto. Rachaduras aconteciam por toda a carroceria. Tentando corrigir os erros, a Tanco lança em 1992 a segunda geração do Scorpion, oferecendo um reforço na estrutura, colunas mais largas e janelas menores. O sistema de montagem também mudou, e os problemas finalmente sumiram. Trabalhando com modelos urbanos e rodoviários, faltava algo na Tanco: um micro-ônibus. Chega o ano de 1994 e a fabricante lança no mercado o Aquarius. Agregando diversos itens de outros modelos da marca, o Aquarius era voltado para operações de transporte escolar. O modelo foi inspirado nos tradicionais ônibus norte-americanos, com motor dianteiro para fora da carroceria, com eixo estendido e porta de emergência na parte traseira. O modelo tinha todos os itens de um ônibus americano padrão, itens esses inéditos na indústria nacional. Neste mesmo ano, a Tanco iniciou seu programa de exportações, com veículos para o Chile e para o Uruguai, com preços bem abaixo da concorrência. Com as mudanças que o país vinha passando, a Tanco em poucos meses mudou da água para o vinho. Em pouco tempo, ela começou a passar por dificuldades financeiras. Intervenções foram feitas na administração e mudanças começaram a acontecer. A fabricante em si já vinha mal das pernas desde 1992. Porém, ela ainda conseguia manter um ritmo interessante de produção e de vendas. A partir de 94, a situação se agravou. 42% do patrimônio da Tanco era comprometido por dívidas. A gestão da empresa chegou a mudar, e a crise se agravou ainda mais. O pagamento do salário de trabalhadores da fábrica começou a atrasar, e demissões em massa foram feitas. A Tanco chegou a dar calote em várias empresas de ônibus do Brasil, que chegaram a pagar um certo preço para terem suas carrocerias fabricadas, e nem sequer tiveram seus modelos entregues. No começo do ano de 1995, a produção ficou parada por alguns meses. Pouco depois, a Tanco teve uma leve recuperação. Com redução de custos e comprando itens de terceiros, a fabricante lançou o modelo Dynamos, que marcou a última fase da encarroçadora. O Dynamos era apenas uma versão levemente modificada do Scorpion, com faróis retangulares duplos e novas lanternas traseiras. Também foi lançado na época o Genesis, o primeiro micro-ônibus voltado para operações urbanas e semi-rodoviárias da empresa. Existia um projeto de expansão, com um novo ônibus rodoviário de alto padrão, mas infelizmente os planos não foram adiante, justamente devido à crise financeira. Por fim, o último lançamento da Tanco foi um carro forte blindado, chamado de El Shaddai, construído sobre a plataforma do chassi Mercedes-Benz OF 1113. Perdendo a qualidade e, consequentemente, seus clientes, toda a credibilidade construída por anos pela Tanco foi jogada no lixo, principalmente em São Paulo e no Rio. O fim definitivo da Tanco começou em 1996. A produção de ônibus foi encerrada, e a fábrica, junto de toda a linha de montagem, foram arrendadas pela San Marino, empresa do Rio Grande do Sul, que logo tratou de colocar a casa em ordem e reativar a produção. Foram lançados os modelos Mega e Thunder, através do nome Neobus. A antiga fábrica da Tanco chegou a ser utilizada por alguns meses pela Neobus, até que toda a produção foi transferida para o Rio Grande do Sul. A Neobus é considerada a sucessora da Tanco e permanece até hoje no ramo de fabricação de ônibus. Atualmente, ela é administrada pelo Grupo Marco Polo. O fim definitivo da Tanco veio em 1997. A essa altura do campeonato,
A empresa se limitava apenas a fabricar peças de reposição e negociar suas dívidas com os bancos. Em 11 anos de vida, a Tanco fabricou mais de 15 mil ônibus. Infelizmente, foi mais uma fabricante que chegou ao fim, marcando muitas pessoas ao longo dos anos, especialmente com seus icônicos modelos. E você, já viu algum ônibus da Tanco? Sente saudades dela? Fale aqui nos comentários. Termina aqui o nosso Próxima Parada Repórter. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Aqui, a notícia tem crítica. Até a próxima, a gente se vê.